Boa tarde, minha gente, tudo certo? Estou passando aqui para fazer uma gravação da resolução dessa última atividade que vocês fizeram nessa semana que passou, tá? Aqui está a atividade do primeiro ADM, do primeiro BADM, do primeiro A-Redes e do primeiro B-Redes. O que é que acontece? Essas atividades elas são muito semelhantes, então eu escolhi só algumas questões para poder responder delas e das outras tem um gabarito, que é bom que até vocês podem treinar, né? Vocês treinam para ver se conseguem acertar as questões das outras salas também, né? Uma preparação para a prova. Pessoal, só tem alguns adendos. Primeiro, vê, as questões que eu escolhi para responder foram as 4 do primeiro BADM, tá? E a quarta questão do primeiro A-Redes. Aí vem um recadinho para o pessoal que é de ADM. Cuidado com a quarta questão do primeiro A-Redes e a quarta questão do primeiro B-Redes, porque isso não é objeto de cobrança de vocês para a prova, tá? Não vai cair nessa prova para as turmas de ADM. Para as turmas de redes, cai, que é essa parte de função horária do espaço. Está lá no conteúdo que eu mandei no grupo. Cai para as turmas de redes, mas não cai para a turma de ADM. Para a turma de ADM vai ficar para a segunda prova, para o segundo trimestre, beleza? Então cuidado para não se embananar nessa reta final, estudando uma coisa que não vai ser cobrada, tudo bem? Então essa quarta questão aqui do primeiro A-Redes, eu vou responder pensando principalmente no pessoal da turma de redes. Para a turma de ADM não vai ser cobrado nesse momento. Beleza. E outra coisa, aqui no exame do primeiro ADM eu encontrei um errinho no final, tem dizendo o seguinte: considerando que um desses carros realiza movimento, tem até um erro de português aqui também, realiza movimento retilíneo uniforme, quanto tempo ele percorreria em 3 horas e meia? Não seria quanto tempo, mas sim qual distância ele percorreria em 3 horas e meia, tudo bem? Então por isso que eu botei a resposta aqui, a distância. Já foi considerando esse erro e já fazendo a correção. Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá, para a resolução aqui das questões. Vê, primeira questão do primeiro BADM diz o seguinte: um reservatório de água será construído em cima de uma casa. O reservatório será cúbico, ou seja, terá todos os seus lados iguais. Cada lado terá 2,5 metros. Calcule o volume deste reservatório e dê sua resposta em notação científica nas seguintes unidades: metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Beleza. Para eu calcular, pessoal, o volume de um reservatório desse tipo, é só multiplicar os 3 lados, né? Um cubo, ele tem 3 lados. Ele tem altura, ele tem largura e ele tem comprimento. Tudo bem? Como os 3 lados são iguais, já que é um cubo, é 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Caso não fosse um cubo, por exemplo, se você olhar aqui na primeira questão do primeiro A-Redes, que é um formato quadrangular, no caso como se fosse um paralelepípedo, né? Só que é um reservatório de água, uma cisterna. Seria 2 vezes 1,5 vezes 10, já dando um spoiler aí, tá? Beleza. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Vamos lá. Fica volume igual 2,5 vezes 2,5, eu já fiz essa conta um bocadinho de vezes, dá 6,25, tá? Eu já vou colocar o resultado aqui. Você pode só multiplicar. 6,25 vezes 2,5 não é uma conta que eu fiz muito, então vamos fazer junto. 2,5 vezes 6,25, fica 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 dá 12, sobe 1. 5 vezes 6 dá 30 e 1 dá 31. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a próxima multiplicação. 2 vezes 5, 10, fica o 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. 2 vezes 6, 12. Fica 2 e fica 1. Apagar aqui, só para a gente não se confundir. Fazendo agora a soma. 5, 2, 6, 5, 1. Conta quantas casas tem aqui após a vírgula. Tem 1, 2, 3. Então, conta 3 casas, bota a vírgula. Beleza? 15,625 metros cúbicos. Tá? Isso aqui em notação científica é só você andar mais uma casa com a vírgula para cá, né? Usando aquela regrinha que eu já disse. Não é bem uma regra, é uma sugestão. Coloque o número entre 1 e 10. É isso aqui que ele espera que você faça. 1,5625 vezes 10 elevado a 1. 1 metros cúbicos. Como vocês viram, está bem apertadinho aqui. Eu vou apagar um pedacinho. Já colocar o resultado aqui em cima para a gente passar para as outras unidades. 1,5625 vezes 10 a 1
metro cúbico. Tudo bem? Só repetindo o resultado que está ali embaixo. Deixa eu apagar esse restante. Pessoal, para a escadinha que é do volume, a gente sabe que para cada uma que você sobe ou desce, você vai andar 3 casas com a vírgula, adicionar 3 zeros e por aí vai. Tudo bem? Vê. Deixa eu fazer a escada aqui embaixo, é melhor. Fazer só o que a gente precisa, tá? Não fazer ela completa não. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Beleza? Ele quer em decímetro cúbico e centímetro cúbico. Se eu descer uma casa para cá, para o primeiro que ele quer, se eu descer uma escada, são 3 casas que eu preciso adicionar. Só que adicionar 3 casas, adicionar 3 zeros, é só você mexer ali no expoente. Ao invés de colocar 1, se você desceu e são mais 3, fica 4. Tá? 1 mais 3 dá 4. Tudo bem? Perceba que a notação científica ela facilita muito a sua vida. Ao invés de você andar 3 casas com a vírgula, pegar, por exemplo, essa vírgula que estava aqui, anda uma casa, anda outra, para depois voltar tudinho de novo e adicionar no expoente, você só adicionar no expoente direto e já dá tudo certo. Tá? Mesma coisa quando eu for para a escada de centímetro. Eu vou adicionar mais 3 ali no expoente. Tá? Professor, se fosse a escada diária, você adicionaria quanto? Adicionaria 2. Se fosse a escada normal, a escada de comprimento, adicionaria só 1. Como é a escada de volume, para cada uma você adiciona 3. Tudo bem? Então, está aqui a resolução da nossa primeira questão. Pronto, minha gente. Indo para a segunda questão. Vê só uma coisa que eu acho que eu esqueci de mostrar. O gabarito aqui para o pessoal do primeiro Berredes, tá? Dê uma pausazinha aí, dê uma olhadinha, esse é o gabarito de vocês. Estava lá embaixo, acho que eu esqueci de mostrar. Tá? Beleza. Vê. Segunda questão, primeiro BADM. O número de folhas em uma árvore pode ser de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a quinta. Na floresta amazônica, estima-se que há 3,9 vezes 10 elevado a 11 árvores. Suponha que todas as árvores da floresta amazônica são iguais. Qual seria o número total de folhas? Ou seja, se você pegasse todas as folhas de todas as árvores da floresta amazônica, que número você encontraria, supondo que elas fossem todas iguais? Obviamente, elas não são todas iguais, mas isso aqui é só para simplificar o nosso raciocínio. Pessoal, imagine o seguinte. Talvez essa situação seja um pouco difícil de imaginar, mas imagina que você precisa organizar meias em uma gaveta, tá? E que cada gaveta cabem 10 meias, tá? Então, beleza. Tá aqui, sei lá, cada gaveta... Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a letra. Cada gaveta cabem 10 meias. Beleza? Imagina que você não tem só uma gaveta. Imagina que você tem 2 gavetas. Você já pensa, tá, se eu tiver 2 gavetas, são 20 meias. Beleza. Se eu tiver 200 gavetas, o que é que você vai fazer? Você vai somar 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 200 vezes? Não faz sentido, né? O que é que a gente faz numa operação desse tipo? Você pega número de gavetas, 200 gavetas, vezes a quantidade de meias que cada uma pode acomodar. Esse número aqui seria 2.000 meias, tudo bem? Então, se você tivesse 200 gavetas, você conseguiria acomodar 2.000 meias. A lógica para responder esse segundo problema é exatamente a mesma coisa, tá? Vê só. Cada árvore que eu tenho, uma árvore, ela tem 2 vezes 10 elevado a quinta folhas. Tudo bem? E se eu tiver 2 árvores, eu teria 4 vezes 10 elevado a 5 folhas. Se eu tivesse 3, 6 vezes 10 elevado a 5 folhas. Beleza, mas eu tenho um número imenso. Eu quero saber para toda a floresta. 3,9 vezes 10 elevado a 11, pessoal, são 390 bilhões de árvores. Como é que eu faço? Novamente, é só multiplicar o número de árvores que você tem pela quantidade de folhas que cada uma carrega. O número de árvores é 3,9 vezes 10 elevado a 11 e a quantidade de folhas que cada uma carrega, 2 vezes 10 a quinta. Multiplicação com notação científica. Multiplica os números que estão na frente, tá? Primeiro passo é esse. Pessoal, 2 vezes 3,9, eu vou fazer aqui só para desencargo de consciência, tá? Mas a multiplicação até é relativamente simples.
2 vezes 9 dá 18, fica 8, sobe 1. 2 vezes 3, 6 e 1 dá 7. 7,8, tudo bem? 7,8 vezes 10. Na notação científica, você soma os expoentes. 11 com 5 dá 16, beleza? Então, você teria 7,8 vezes 10 elevado a 16 folhas no total. Nessa situação hipotética que a gente está imaginando, respondida a segunda questão. A terceira questão diz o seguinte: em uma caminhada beneficente, os participantes farão um percurso de 5 km. Um desses participantes realiza movimento retilíneo uniforme com velocidade de 4 metros por segundo. Quanto tempo ele levará para realizar a caminhada? Beleza, pessoal. Primeira informação que ele deu para a gente aqui. Se você olhar, ele disse que o percurso é de 5 km. Então, a gente já tem o nosso ΔS, tá? ΔS, 5 km. Beleza. E a velocidade dele, a segunda informação que a gente tem, é de 4 metros por segundo. Velocidade, 4 metros por segundo. Beleza. Aí você já percebe a primeira incompatibilidade. Na verdade, a primeira e a única, né? Olha para a distância. Ela está em quilômetro. Olha para a velocidade. Ela está em metro. Metro e quilômetro são unidades diferentes. Eu não posso trabalhar com elas. Ou eu transformo a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, que eu não ensinei a vocês ainda como é que faz, então não é esse o caminho que você vai tomar, ou você transformar a distância de quilômetro para metro, que é até mais fácil. Pessoal, 1 quilômetro, talvez já seja até uma noção inata que você tem do seu dia a dia, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 5 quilômetros são 5.000 metros. Tudo bem? Vamos lá. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores que ele me deu. Velocidade é 4. Meu ΔS é 5.000. ΔT é justamente a pergunta. Chegou aqui, minha gente. Aquela situação que se repete 1 milhão de vezes vai se repetir durante o ensino médio inteiro. Tá? Eu não tinha nada aqui embaixo, eu botei 1. Até porque 4 dividido por 1, você volta para o 4. Então, eu não modifiquei nada. Tá? Faz o meio pelos extremos. Você fica com o seguinte: 4 vezes ΔT, 4 ΔT, igual 5.000 vezes 1, 5.000. Mais uma vez, outra situação que se repete 1 milhão de vezes durante o ensino médio. Esse número que está multiplicando tem que passar dividindo, porque meu objetivo é descobrir o valor de ΔT. Então, quem está na frente multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá? Você vai ficar com o seguinte: ΔT igual 5.000 dividido para 4, tá? 5.000 dividido para 2 dá 2.500. Então, se eu estou dividindo por 4, é só dividir por 2 mais uma vez, né? 2.500 dividido por 2 dá 1.250 segundos. Esse é o tempo que ele vai levar para concluir. Professor, não acredito em você. Faça a divisão, meu querido. Não tem problema não, tá? Se você quiser também, até para não estar correndo o risco de errar, você pode fazer a divisão. 5 para 4 dá 1. Vai 4, subtraindo, sobra 1. Não dá para dividir, desce aquele zerinho que está lá. 10 dividido para 4 dá 2, vezes 4 dá 8. 8 menos 10 menos 8 dá 2. Não dá para dividir, desce o próximo zero. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Menos 20, eu vou botar só o zero aqui rápido, porque aí a gente está ficando sem espaço. 0, não dá para dividir para 4, desce o outro zero ali. Não deu para dividir duas vezes seguidas, você precisa adicionar o zero lá no final. 1.250, mesmo resultado que eu já tinha adiantado para vocês. Terceira questão respondida. Pronto, para finalizar agora a parte do primeiro BADM, a quarta questão: o Fiat Strada, considerado um dos carros do ano 2025, tem seu limite de conforto, velocidade máxima na qual a direção ainda é confortável, em 110 km por hora. Caso esse carro viaje nesse limite por 2 horas e meia, qual distância ele percorrerá? Vê, duas informações ele me deu, tá? Deixa eu só apagar aqui as informações da questão anterior para a gente focar só nessa. Primeira informação: a velocidade dele no limite de conforto é 110 km por hora. E o tempo de viagem que ele está considerando, olha lá, 2 horas e meia, tá? Professor, vou colocar 2 horas e 30 minutos.
Não, meu querido, tá errado. Você tem que deixar em uma unidade só, tá? Meia hora é simplesmente 0,5. Então, 2 horas e meia é 2,5 horas. Professor, como é que eu sei? Como é que eu faço para transformar qualquer unidade de minuto para hora? Só é dividir por 60. Meia hora, não são 30 minutos? 30 dividido para 60. Posso cortar esses dois zeros. 3 dividido para 6, quanto é que dá? Só 3 para 6 não dá, 0, 0, aqui é 5 vezes 6, dá 30, resta 0, 0,5, tudo bem? Então meia hora realmente é 0,5. Ah, professor, eu tenho 12 minutos, 12 dividido por 60, tenho 15, 15 dividido por 60 e assim sucessivamente, tudo bem? Vamos lá. Sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, velocidade 110, ΔS, quero saber a distância, o tempo 2,5, mesma coisa, mesma situação se repetindo novamente, meio pelos extremos, tudo bem? 1 vezes ΔS é o próprio ΔS, igual 2,5 vezes 110, vamos fazer aqui, 2,5 vezes 110, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 0, 5, 2 e 5, 7, 2, né? Aqui eu só tenho uma casa após a vírgula. Se eu só tenho uma casa após a vírgula, o que eu posso fazer é o seguinte: apagar esse zero de cá. Fica 2, 7, 5 quilômetros. Então essa seria a distância que o Fiat Strada iria percorrer se ele dirigisse no seu limite de conforto, que são 110 km por hora, durante 2 horas e meia. Questão 4, respondida. Agora, para finalizar, e é aquilo que eu reforcei no começo do vídeo, tá? O que vem a partir de agora, que é função horária do espaço, é assunto de cobrança de prova só das turmas de redes. Não é, por enquanto, das turmas de ADM. Para as turmas de ADM ficou para o segundo trimestre. Tudo bem? Se você é de ADM, eu tenho curiosidade, posso acompanhar? Obviamente que pode, né? Mas lembre-se que isso não é objeto de cobrança de você agora. Então não quebre a cabeça com isso. Se você não conseguir entender, não quebre a cabeça com isso. Tudo bem? Pessoal, quarta questão do primeiro ARREDS. Um corredor partindo do ponto 100 metros de uma pista. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente não estar prestando atenção em outras coisas, tá? Corredor partindo do ponto 100 metros de uma pista realiza movimento retilíneo uniforme com velocidade de 4,5 metros por segundo. Determine, letra A, sua função horária do espaço. Primeira coisa, vamos lá. Eu sei que a função horária do espaço tem esse formato de K. Eita, ficou fake só, peraí. S igual S0 mais VT. Beleza? S0 é a posição inicial, V é a velocidade. É só isso que eu preciso fazer nesse primeiro momento para poder preencher. Se ele parte do ponto 100 metros, então a posição inicial dele é o 100. Opa, peraí que eu troquei a cor aqui do negócio errado. É o 100. Show? Mais a velocidade está aqui, 4,5 metros, sem aperreio nenhum. 4,5 T, respondida a letra A. Só isso aqui, montou a função horária do espaço. Lembra que é aquele esquema, monta a ferramenta, depois você utiliza a ferramenta. A ferramenta está montada, vamos para a letra B, vamos para a letra C. Show. B. Letra B. Qual distância ele percorrerá após 200 segundos do início do movimento? Vê só, minha gente. Aqui tem um problema. Eu errei essa letra B na minha intenção da questão. Vê, a intenção era o seguinte: em qual ponto, em qual posição ele estaria depois de 200 segundos de movimento? Por quê? Se eu quero saber qual é a distância que ele vai percorrer em 200 segundos de movimento, eu faço o seguinte, vê, velocidade é ΔS sobre ΔT. Minha velocidade é 4,5. ΔS é a distância. O tempo que ele quer, 200. Preste atenção na pergunta. Qual distância ele percorre em 200 segundos? Então, é só fazer o quê? Meio pelos extremos aqui, multiplicando a velocidade pelo tempo.
você fica com o seguinte, ΔS é igual 2 vezes 4,5 dá 9, adicionando 2 zeros, você fica com 900 metros. Então, se ele se move durante 200 segundos, ele teria percorrido 900 metros. Tá? Esse seria o gabarito da questão. Fechou, acabou. Mas qual era a minha intenção? Mas eu acabei não formulando tão bem esse problema. Isso aí foi um erro meu. Minha intenção era o seguinte: em qual posição ele estaria depois de 200 segundos de movimento? Porque a minha intenção é que você utilize a função horária do espaço. Tá? Para eu utilizar a função horária do espaço, eu teria que modificar esse enunciado. Foi um erro realmente meu. Então, vamos tentar fazer desse jeito que eu estou pensando? Vê. Qual seria a posição após 200 segundos de movimento? Beleza. Eu sei que posição é 100 mais 4,5 vezes o tempo. 200. Posição é 100 mais 4,5 vezes 200, a gente acabou de fazer, deu 900, igual a 1.000 metros, tá? Deixa eu tentar explicar qual é a diferença do que eu fiz antes para o que eu fiz agora. O que eu fiz agora não é o gabarito para esse problema, tá? O que eu fiz antes é que é o gabarito. Vê, o que é que eu fiz antes? Pela pergunta que ele está te pedindo aqui, qual distância ele percorrerá após 200 segundos? Pessoal, seu camarada, ele está se movendo, sei lá, está se movendo para cá, com velocidade de 4,5 metros por segundo. Depois que passaram os 200 segundos, ele teria percorrido 900 metros. Tudo bem? Se ele se movimenta durante 200 segundos, ele percorre 900 metros. Só que o objetivo original, foi esse que eu não consegui cumprir por ter formulado mal, era que ele parte, posição inicial dele, só você ler o comecinho do enunciado, ele parte do ponto 100 metros. Então, para eu formular da maneira correta seria, qual posição ele estaria depois de 200 segundos? A distância que ele percorre ainda é a mesma, ele vai percorrer os mesmos 900 metros. Mas a posição que ele estaria, numa pista daquelas que tem marcações, tá? Por exemplo, aquela pista lá do Janelas para o Rio, aqui na cidade, seria a posição de 1.000 metros. Se ele parte de 100 metros, percorre 900, ele para em 1.000. Tudo bem? Entre 100 metros, entre a posição de 100 metros e a posição de 1.000 metros, há 900 metros. Espero que tenha dado para entender. Tudo bem? Foi um erro realmente meu, tá? A resposta seria 900 metros, não seria 1.000 metros. Se eu tivesse formulado corretamente, aí seria os 1.000 metros, tá? Eu acredito que para a prova eu formulei corretamente. Beleza. Letra C. Quanto tempo ele levará para chegar à posição de 1.000 metros? Vê só, agora está formulado da maneira correta, da maneira que se espera. Quanto tempo ele levará para chegar à posição de 1.000 metros? Vê, a pergunta é a posição, é o S. Eu estou querendo saber... Desculpa, a pergunta é o tempo. Eu quero saber o T, e ele me deu o valor do S, me deu o valor da posição de 1.000 metros. O que é que eu vou fazer? Só substituir na minha função horária do espaço, tá? No lugar do S, eu coloco 1.000, que é a posição que ele está me dando, né? Ele quer saber quanto tempo ele vai demorar para chegar na posição de 1.000, é igual a 100 mais 4,5T. É uma equação no primeiro grau, separa a letra de número, fica 1.000, passando 100 para o outro lado, está positivo, vai negativo, igual 4,5T. Eu fico com 4,5T igual 1.000 menos 100, 900. Mesma coisa que se repetiu lá atrás. Quem está multiplicando vai passar dividindo, tudo bem? Deixa eu botar aqui em cima que a gente ficou sem espaço. Eu fico com T igual 900 dividido por 4,5. Você já viu essa conta hoje, mas caso você não lembre, fazendo aqui 900 por 4,5. Número com vírgula não posso trabalhar, tá? Tira a vírgula, adiciona um zero. 90 para 45, 2 dá 90, sobra 0. 0 não dá para dividir, desce o próximo zero da fila. 0 não dá para dividir, adicionou um 0, desce o próximo 0. 0 não deu para dividir de novo, bota mais um 0, demoraria 200 segundos. Né? Coincidentemente,
acabou coincidindo com a questão da letra B. Tudo bem? Então, é isso. Espero que tenha dado para dar uma ajudada aí na preparação de vocês. Tentem fazer a quarta questão lá do primeiro B-Redes também, tá? Que vocês podem treinar nesse problema de função horária do espaço. Se tiver dúvida, dá uma olhada na primeira questão e na segunda questão que a gente fez em sala. E também eu fico à disposição para que vocês possam procurar, caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma dificuldade. Espero que tenha dado para entender, tá? Se eu puder encerrar esse vídeo com um exemplo adicional, só para a gente realmente fechar isso aqui bonitinho, pessoal, imagina o seguinte, imagina que um camarada, ele vai correr, tá? Daqui para cá, mesmo tipo de problema, e ele vai correr com uma velocidade bem absurda, essa velocidade, mais 10 metros por segundo, por exemplo, e ele está partindo novamente de uma pista que é demarcada, partindo da posição 500 metros. Aí você vai responder, na letra A, qual é a função horária do espaço? Pessoal, a função horária do espaço é S igual a S0 mais VT. O S0 é a posição inicial, onde ele começou, 500. A velocidade ali, que é o V, 10T. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, a letra A de um problema, você já teria respondido a letra A, né? Vamos dizer na letra B. Qual posição ele estaria depois que se passou 500 segundos do movimento? Pessoal, qual posição ele estaria? Se eu quero saber a posição, é o S. Eu vou só repetir o S. Se ele me deu 500 segundos, o que é que eu vou fazer com esses 500 segundos? Colocar no lugar do tempo, né? Segundo é unidade de tempo, coloca no lugar do tempo. Ficaria 10 vezes 500. Ficaria 500 mais 10 vezes 500, 5.000. Depois de que passaram 500 segundos de movimento, ele estaria na posição 5.500 metros. Tudo bem? Aí, se fosse, por exemplo, a letra B, você teria respondido. Agora, imagina que na letra C ele te diz o seguinte: quanto tempo ele vai demorar para chegar na posição 2.000 metros? Vê, se é na posição 2.000 metros, no lugar da posição, que é o S, você bota 2.000. Então, você ficaria com 2.000 no lugar do S, né? Aqui, no lugar do S, da função horária do espaço, coloquei 2.000, igual 500 mais 10T. Tudo bem? Equação do primeiro grau, separa a letra em número, fica 10T, perdão, deixa eu só apagar aqui, 2.000 menos 500, né, tá positivo, passa para o outro lado negativo, igual a 10T. 2.000 menos 500 dá 1.500, igual a 10T. Tudo bem? Mesma coisa de sempre, quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. T igual 1.500 dividido por 10. Aqui é facinho porque corta 0, 150 dividido para 1 dá 150. Então ele demoraria 150 segundos para poder chegar na posição de 2.000 metros. Se isso fosse a letra C de uma questão da prova, você já teria chegado no resultado. Valeu, galera!